Vamos ler aqui uma partezinha do personagem, ó. Eu me chamo Derek. Importante, né? Ele entrou na casa, foi pro laboratório / escritório dele e pediu pra Sarah, que é a inteligência artificial da casa dele, começar a gravar, porque ele tinha algo pra dizer. Vamos lá. Eu me chamo Derek Castelline. Hoje é o dia 29 de novembro de 2036. Acho que a data não importa muito. Você provavelmente já ouviu meu nome por aí. Eu cheguei perto de revolucionar o mundo. Algumas pessoas falam que eu consegui, mas se eu não tivesse feito, outra pessoa faria no meu lugar. Acho isso legal. Sabe por quê? Porque aqui, ó, quando ele fala isso, apesar dele ser uma pessoa importante para o mundo, né? Talvez principalmente nessa parte de tecnologia, ele fala isso, mas se eu não tivesse feito, outra pessoa faria no meu lugar. Isso é um sentimento de desmerecimento. É aquele... E condiz muito com o tipo de personalidade e pensamento, estado de espírito e mental, que o autor quer dar para aquele personagem, né? É aquilo, como falar... Ele podia falar assim, Derek tava triste. Mas não. E legal, eu tô vendo aqui que existem mais elementos pra falar como o personagem não necessariamente estava triste. Como dizer que seu personagem está triste sem dizer que ele está triste, né? Primeiro ele falou aqui da fala, né? Mas se eu não tivesse feito, outra pessoa teria feito. Ou seja, primeiro o personagem mesmo já diz em suas falas da entonação de que ele não tem... Ele tem essa questão de não merecimento. Ele acha que ele não merece o sucesso dele, que ele não merece o que ele fez. Tudo bem, eu não sou ninguém especial. Se eu não tivesse feito, outra pessoa teria feito. E isso já dá um pouco do vislumbre de como tá o estado de espírito desse personagem. Segundo, a gente continua aqui, ó. As mãos de Derek tremiam, seus olhos começavam a se encher de lágrimas. As lembranças da mãe o faziam chorar como uma criança. Mais uma vez mostrando como ele estava de fato sofrendo daquele luto, sem dizer o personagem está sofrendo pelo seu luto. Quando você quer falar sobre os sentimentos dos seus personagens, cuidado para não deixar exposto desse jeito. Ele está triste, ele está em luto. Não, mostre através do comportamento desse personagem, através dessas palavras. É óbvio que nesse caso, né, falando sobre choro, que a pessoa tá triste. É tão óbvio, às vezes a gente chora de felicidade e chora de emoção. Depende do contexto da cena. Mas pode ser que você utilize quebras de padrões, eu falo muito sobre isso, quebrar padrões dos seus personagens. Aqui, como tá no início, a gente ainda não determinou um padrão pro Derek, né? A gente tá no primeiro capítulo ainda. Mas quando você tá mais lá na frente na sua história, você já determinou um padrão de comportamento, de personalidade daquele personagem, quebrar o padrão pode muito bem ser o que joga na cara do leitor o quanto aquele personagem tá sofrendo, tá feliz, tá triste, etc. Como, por exemplo, se eu pego... A gente pega lá em One Piece, a gente sabe que Luffy é sempre um personagem muito feliz, muito carismático, né, de boa com a vida, poucas coisas atrapalham ele. Pra ver ele chorar, a gente, como por exemplo aconteceu quando ele perdeu uma pessoa, que eu não vou falar porque vai que alguém ainda não começou a assistir One Piece, quando ele perdeu uma pessoa muito importante na vida dele, pra ele chorar desesperadamente daquela forma, a gente sabe que realmente ele tava sofrendo muito, foi extremamente doloroso. Outra coisa também é quando a situação tá muito séria, é aquela coisa dos personagens, né, como um todo ali da gangue dos Mugiwaras, da tripulação dos Chapéus de Palha, que eles são sempre muito brincalhões, mas quando todo mundo fica sério é porque a gente entende que a situação é séria, ou seja, eles estão levando a sério aquela situação, né? Então, quando quebra esse padrão, é muito legal para o leitor sentir isso, sabe? Falando ainda sobre os universos dos animes, na verdade, do mangá, porque eu acho que essa parte ainda não foi adaptada para o anime de Boruto. Eu tava lendo o mangá e aconteceu uma coisa muito interessante ali. A gente sabe, quem acompanha Naruto sabe que Shikamaru, que é um dos personagens, um dos personagens esses personagens principais, vamos dizer assim, ele é uma pessoa extremamente calma, um personagem extremamente calmo. Dificilmente ele perde a concentração, mesmo nas situações de maior pressão. Só que, nesse momento específico, eu vou ter que dar um spoiler pequeno pra vocês, mas acontece algo com o filho do Shikamaru.
E ele perde o controle. Ele não fica calmo, ele toma uma medida, ele tem uma atitude ali que você pensa, nossa, Shikamaru, quem é você? O que você tá fazendo? Você nunca teve esse tipo de comportamento. Você sabe ali, a partir daquele momento, que o quão desesperado ele tá. Você não precisa... O autor não precisa escrever. Shikamaru estava desesperado por causa de... Não. O tipo de comportamento dele fica nítido. Então conheça bem seus personagens, estabeleça um padrão. Isso vai ajudar você de comportamento dele. Isso vai ajudar você a fazer essas demonstrações de mudança de comportamento sem precisar ser explícito, sem precisar ser expositivo, sabe? É muito mais legal.